Estamos no segundo tópico, e o título desse segundo tópico é o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. E o primeiro subtópico é uma ordem de Jesus. Antes de ascender ao céu, de modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos que ensinasse a todas as nações, conforme está escrito em Mateus 28, 19 e 20, que diz desta maneira: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Dentro destes dois versículos, você observa que Jesus diz: fazeis discípulos de todas as nações. E depois de ter feito o discípulo, você deve ensinar a ele a observar todas as coisas. O versículo 20 diz: ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Um discípulo daquele nós, dentro da igreja, vamos formar, é de suma importância que esse discípulo formado, eles venham observar, não é aquilo que eu faço, não é aquilo que eu sou como mestre, e nem tampouco eu como mestre ou qualquer outro como mestre ensine o que ele acha que é certo, o que ele pensa que é certo. Ele deve ensinar como mestre e discípulo de Cristo, ele deve ensinar a observar as coisas que Jesus, o mestre por excelência, tem mandado observar. E um dos grandes problemas nas igrejas nos dias atuais é que os mestres que estão em poder do ensino da palavra têm ensinado aquilo que eles querem que as pessoas aprendam, aprendendo aquilo que eles vão se beneficiar se os seus discípulos aprenderem. Mas que a Bíblia está nos ensinando e que o ensino hoje traz de exortação para nós é que nós devemos ensinar as coisas que Jesus fazia e ensinava, que eram os mandamentos do Senhor. Aí Jesus diz: todas as coisas que eu vos tenho mandado. O segundo subtópico dentro desse tópico é a doutrina. Melhor, antes de entrar no segundo subtópico, tem outra observação dentro desse subtópico, que é: esse dom é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo. Isso não significa, porém, que devemos descuidar da formação intelectual, pois o preparo para o ensino passa pela capacidade de aprender para posteriormente ensinar. E aí eu torno a fazer esta observação: há pessoas que estão somente aprendendo, mas aprende e não demonstra na prática aquilo que ele está ensinando. Quer dizer, ele aprende para ensinar, mas não aprende para vivenciar. Quer dizer, ele não aprende para praticar, ele aprende somente para ensinar. E foi justamente esta questão que chamou a atenção de um dos discípulos de Jesus. Esse discípulo era Mateus. Mateus, no capítulo de número Mateus, no capítulo de número 7 do seu evangelho, do evangelho que leva o seu nome, no versículo de número 28, depois de Jesus ter dado
um belo discurso, um discurso de vivência. Mateus, por ser interessado pelo aprendizado, e não foi à toa que Jesus lhe chamou para ser um dos seus discípulos, certamente Mateus, ele tinha se debruçado diante de outros mestres como os fariseus, mestres como os saduceus, e o que trouxe perplexidade a Mateus foi justamente isso. Há muito tempo ele esteve diante de outros mestres. Considero eu isso, haja vista a sua expressão em Mateus, no capítulo de número 7, no versículo de número 28, e a expressão de Mateus foi justamente essa. E concluiu Jesus esse discurso, as multidões se maravilharam da sua doutrina, porque as ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Está aí a descrição do evangelista Mateus no seu evangelho. Ele diz que as multidões, claro, ele também estava ouvindo Jesus. Ele descreve aquilo que certamente também ele sentiu como diferença do ensino de Jesus para o ensino dos escribas. Ele disse, Jesus, as ensina como que tem autoridade, não como os escribas e fariseus. E as multidões, ouvindo os escribas e fariseus, nunca pôde afirmar tal coisa e nunca se maravilhou dos ensinos dos mesmos. Por quê? Jesus aí então mostra por quê. Porque eles ensinavam e não ensinavam de forma incorreta, porque Jesus disse assim, ó, tá vendo o que eles ensinam? Aprenda tudo o que eles ensinam, mas não faça as obras que eles fazem. Eles as ensinam, mas não faz aquilo que eles estão ensinando. E essa era e é a diferença daquele mestre que aprende com Jesus, daquele doutor que recebe o dom ministerial de mestre ou doutor. Ele não somente ensina, mas ele também vive aquilo que ele tem ensinado. Agora sim, o segundo subtópico, que é a doutrina dos apóstolos, e discorre-se desse jeito. O texto de Atos 2:42 informa-nos que os primeiros convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, nas orações. Além disso, acrescenta que cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais faziam os apóstolos. Versículo 43. A doutrina dos apóstolos aqui refere-se e trata-se do conjunto do ensino de Cristo ministrado por eles de forma constante e eficaz, e o crescimento integral dos novos crentes. Uma das coisas que nós precisamos reformular em nossas igrejas é o preparo e discipulado dos novos convertidos, daqueles que vêm aceitando a Cristo dia a dia. Hoje, infelizmente, nós encontramos pessoas que aceitam Jesus no domingo e na segunda, fazendo uma figura, ele aceita Jesus no domingo e na segunda essa pessoa já está ensinando, já está pregando. Oportunidade não pode ser dada? Pode. Porém, precisa-se ter um cuidado com aquela pessoa, para que ela já não se ache capacitada e queira exercer funções daquela que ela ainda não tem condição. E isso tem que partir do departamento de ensino e discipulado da igreja,
para que as pessoas que aceitam a Cristo, ela seja bem preparada para que no futuro seja uma ferramenta de boa utilização para a Igreja de Cristo. E isso vai depender muito da organização da igreja local. E sendo assim, pode ter certeza, essa igreja vai crescer tanto na quantidade como na qualidade daqueles que são os seus membros, porque a igreja se aplica de forma integral e bem consistente no que diz respeito ao ensino e à preparação dos novos crentes, dos novos discípulos. E sobretudo, ensinar aos novos crentes e aos novos discípulos, como acontecia ali na igreja de Atos dos Apóstolos, no início da caminhada da igreja na terra. A doutrina bíblica, aquilo que é ensino bíblico, ensino da palavra de Deus, porque nossa igreja, nós temos os nossos costumes implantados pelos nossos pais, quando aqui chegaram, costumes bons, que devem ser conservados, e temos as doutrinas, que são o ensinamento da palavra de Deus. Nós não podemos ficar ensinando os nossos costumes e acoando as doutrinas da palavra de Deus, como há muitas igrejas por aí que dá ênfase aos seus costumes e larga a doutrina da palavra de Deus de lado. Mas lembre-se que aqui não estou dizendo que os costumes da igreja não devem ser conservados, devem ser conservados e muito bem conservados, para que a igreja não tome a forma do mundo, não fique parecida com o mundo. Aí, ontem nós estávamos tendo uma palestra sobre família lá na nossa congregação, e o presbítero Lázaro Bastos, o qual estava ministrando essa palestra, ele deixou muito bem claro a respeito desta questão, e que eu louvo a Deus pelo aquilo que ele ensinou ontem à nossa igreja, a respeito de a igreja não estar se parecendo com o mundo dentro daquela questão de costume. Aquilo que o mundo dita como bonito e ideal, a igreja, em vez de se abster, a igreja acompanha. Mas quando a igreja está solidificada na doutrina, está bem alimentada da doutrina, a igreja abstém-se de todas essas coisas. Por isso a igreja ali em Atos dos Apóstolos, ela crescia na graça e no conhecimento e na doutrina dos apóstolos, e tinha a diferença entre ela e o mundo daqueles dias. E o terceiro e último subtópico desse tópico é o ensino persistente. O ensino persistente. Os mestres, os doutores, eles não podem desistir de ensinar. As dificuldades, realmente as dificuldades são grandes. Já visto quando você marca uma reunião onde vai haver oração e ensino da palavra de Deus, a quantidade daqueles que se interessam é bem menor do que para outras questões que acontecem também dentro da igreja. E com isso pode trazer o desânimo por parte daqueles que estão responsáveis pelo ensinamento. E esse subtópico, o comentarista, ele vai recomendar que seja persistente o ensino. E ele discorre assim: os primeiros mestres das escrituras foram os integrantes do colégio apostólico, segundo está escrito em Atos capítulo 5, versículo de número 42.
A igreja começou nas casas, onde os ensinos eram ministrados a pequenos grupos nos lares, falando aos anciões de Éfeso. O apóstolo Paulo mostrou-se como um verdadeiro mestre que ensinava publicamente e pelas casas, testificando tanto a judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, depois que se converteu, procurou primeiro a aprender. Aí eu faço a observação novamente: aquele que aceita Cristo, ele tem que primeiramente aprender, depois viver o que aprendeu. Aí, depois desses dois passos, ele agora está habilitado também a ensinar. Porque se ele somente aprendeu e somente aprendeu por forma didática e não aprendeu por forma prática, ele ainda não está habilitado para ensinar. Ele precisa aprender de forma prática, onde as pessoas não somente vê ele falar, como vê ele agir. Depois de isso ter acontecido, ele agora vai também ter capacidade de ensinar. E Paulo fez justamente isso. Paulo passou um período aprendendo com o próprio Jesus. Depois de ter aprendido, aí o apóstolo Paulo agora surge no cenário cristão, ensinando aquilo que ele aprendeu. Na igreja de Antioquia, Atos 13:1, o Pai Celestial igualmente deseja levantar mestre em sua igreja. Vivemos dias em que este ministério nunca foi tão necessário. Aí finalizamos fazendo justamente essa observação. Os dias nos quais nós estamos vivendo, o ministério de mestre ou doutor dentro da igreja se faz muito necessário. Por quê? Porque a avalanche de falsos mestres e falsas doutrinas tem sido deveras gigantesca, e para haver um combate consistente e à altura é necessário que nós façamos aquilo que Jesus recomendou. Rogue ao Senhor da Seara que mande trabalhadores capacitados para a sua seara.